ele já foi exaustivamente discutido ao longo dos últimos 8 anos. A questão central do ato teatral conduzido por Alexandre de Moraes hoje não é o assassinato, não é a responsabilização de criminosos. Nada disso preocupava nem preocupa Moraes. O que desassossega Moraes é a sua própria imagem. Abrirei aspas. Marielle Franco era uma mulher preta e pobre que estava peitando os interesses dos milicianos. Qual é o recado mais forte que poderia ser feito? Fecho aspas e digo SIC, porque os erros estão na fala de quem disse. Da indagação perfeita para um discurso político eleitoral, mas inócua para qualquer debate jurídico minimamente técnico, seguiu-se o discurso irretocável para um populista de extrema esquerda, mas imprestável, verdadeiro lixo jurídico, como costumam dizer no Supremo Tribunal Federal de hoje, imprestável a título de fundamentação decisória jurisdicional. Abrirei aspas novamente. Na cabeça preconceituosa dos mandantes, quem iria ligar para isso? Uma cabeça de 100 anos atrás? Vamos eliminar, e isso não terá grande repercussão. Episódio de política e gênero. Mataram uma mulher que ousou ir de encontro aos interesses de homens brancos e ricos. Fecho aspas. SIC, porque os erros da fala são de quem falou. Não fosse trágico, tanto o fato em si, quanto o manejo obsceno da língua portuguesa, seria cômico constatar que esse discurso tenha sido proferido por um homem branco e rico. Rico não. Rico não. Podre de rico. Multimilionário. Como nós estamos careca de saber. Isso mesmo. Multimilionário, muito embora a origem de todos esses milhões seja tão obscura quanto é a proveniência da riqueza dos mencionados milicianos, homens tão brancos quanto o autor desse discurso, ou é possível menos brancos do que ele, homens tão ricos, ou, o que é provável, menos ricos, muito menos ricos talvez, que o falastrão caucasiano e multimilionário. Mas quem é? Quem é esse falastrão? Será ele candidato nas eleições deste ano? Empunhará esse político a bandeira da luta contra a misoginia? Quem é ele? Quem? Raimundo Nonato. Sim, essa seria a resposta caso estivéssemos aqui narrando um acontecimento de um programa humorístico possível de ser transmitido em rede nacional desde antes da Constituição de 1988. Mas não é esse o caso. Tais dizeres não foram proferidos pelo ficcional e saudoso professor Raimundo, mas pelo real e ceboso relator imundo, o juiz estandarte do nosso Estado corporativo de exceção, o ministro cuja cara estampa a nossa juristocracia, o magister Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes, relator criminal do caso Marielle Franco, e de todos os outros casos criminais que ele bem queira vir a julgar dentre os vivos e os mortos. Deveras, assim discursou o careca do STF hoje, 25 de fevereiro de 2026, ao julgar o caso da vereadora carioca assassinada há 8 anos.
Há 8 anos. Todavia, não vamos trazer esse velho crime para o debate. Ele já foi exaustivamente discutido ao longo dos últimos 8 anos. A questão central do ato teatral conduzido por Alexandre de Moraes hoje não é o assassinato, não é a responsabilização de criminosos. Nada disso preocupava nem preocupa Moraes. O que desassossega Moraes é a sua própria imagem. Vale dizer, a crise da sua imagem. Justamente hoje, logo na sequência de seu achincalhe e de sua esposa, e consequentemente da avacalhada avaliação verdadeira sobre o estado escandaloso das coisas no STF, pela internacionalmente relevante revista The Economist. Hoje, depois de uma sequência de baixas na fileira dos aliados da imprensa tradicional, como das organizações Globo, e servos desse regime que se tornaram inimigos declarados. Exatamente agora, exatamente hoje, quando até a Faculdade de Direito da USP trocou os aplausos pelos protestos. Protestos endossados, inclusive, pelos políticos de esquerda que vinham protegendo até então. Por que razão que se perceba, teve lugar hoje toda essa pirotecnia ao ato político travestido de julgamento jurídico do caso Marielle Franco? Parece óbvio, e porque é óbvio, deve ser explicado ao brasileiro. Moraes, se existe alguma humanidade nele, é o homem branco e rico que brada a combater a misoginia do homem branco e rico, ao mesmo tempo em que ele, mais branco e muito mais rico, é famoso por dispensar tratamento tão ou mais desumano quanto a morte biológica a uma mãe de família sem antecedentes, com trabalho e residência fixos, por registrar com batom lavável a fala de um colega seu, então presidente do STF, na escultura que ornamenta a quadra do tribunal. Tudo não passa de uma tentativa de Moraes para reconquistar os bajuladores que deixaram de gritar: vai, Xandão, vai! Vaidade das vaidades. Por ato falho, é o próprio Moraes quem confirma a realidade que neste texto denunciamos. Aspas. Querem me derrubar faz tempo, fecho aspas, disse o ministro ao se deparar com uma falha técnica durante a sua performance teatral na tarde de hoje. Coitada da Marielle. O seu cadáver continua vilipendiado nos palanques da esquerda nacional. Boa noite, eu sou Tiago Pavinato. Hoje é quarta-feira, dia 25 de fevereiro do ano da desgraça do povo brasileiro de 2026. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.